classificação. Então, o que acontece? Na semana passada, nós falamos sobre os tipos de resposta imune internas que existem. Então, depois, né, que a gente ultrapassou a barreira, né, Beatriz, das pele, das mucosas, elas não conseguiram segurar, né, Ingrid? Não conseguiram segurar o micro-organismo, né, Maria? A toxina entrou pro sangue. Quando entra pro sangue, ativa as nossas imunidades internas. Então, quando estava lá fora, era imunidade externa. Não deu conta, as barreiras não deram conta, estou com a pele lesionada, entrou o micro-organismo, eu vou ativar e impedir a nossa imunidade interna. A primeira, ela é dividida em duas, né? A inata e a adquirida, né? A gente não falou dessa aqui ainda. A gente começou falando da inata, que é uma imunidade, ou também conhecida, né, Maria, como inespecífica. Inata, inespecífica, porque ela nasce com a gente, né? Então, todo mundo aqui nasce com essa imunidade já. E daí nós conhecemos algumas siglas, que foram PAMP, DAMP. Lembram disso? O que era PAMP mesmo? Padrão molecular associado ao patógeno. Então a gente aprendeu que as nossas células de defesa, que nós vamos conhecer hoje, não têm olhos, né? Então, para eu conseguir, não estava aí na última aula, para eu conseguir, para as células de defesa, que a gente já vai conhecer hoje, começarem a trabalhar contra aquele patógeno, etc., eu tenho que ter alguma coisa para a célula reconhecer. Então, como a célula de defesa não tem olhos, ela usa o que para reconhecer? Os PAMPs. Então, sempre um patógeno, um vírus, né, meninas? Um vírus, uma bactéria, eles vão ter uma estrutura anatômica no corpinho deles que é reconhecida pelas células do nosso sistema imune, entende, João? E a gente viu que essas estruturinhas têm um nome padrão. Padronizaram. Então não é que todo mundo vai ter a mesma célula, a mesma estrutura. É como se assim, ó, eu fosse um bandido. Agora vou falar uma coisa aqui bem antiética, racista, fascista, né? Mas supondo que a pessoa tem uma tatuagem de palhaço. Então aí o policial vai reconhecer que a fulana é bandido por quê? Porque ela tem tatuagem de palhaço, né? Não tô julgando quem tem, mas quem tem aí, só tem uma ideia, tá? Não sei nem se tem a ver isso aí. Mas o policial, que não poderia fazer isso, vai julgar a Fran só pela tatuagem dela. É a mesma coisa. As nossas células de defesa, que a gente não conheceu ainda, reconhecem lá o meu patógeno. O que é o patógeno? Aquilo que vocês estão vendo com o Giane, o fungo, a bactéria, o vírus, por uma estrutura que elas têm, que só elas têm, nosso corpo humano não tem, né? Que são os que a gente padronizou, a gente chamou de PAMP, né? PAMP são estruturas, então, são padrões, sempre o patógeno vai ter, molecular, porque é em nível de microscópio, não consigo enxergar a olho nu, associada a quem? Aos patógenos, ao vírus, a uma bactéria e assim por diante. Concordam? Lembram? Isso aqui é uma revisão. Até aqui tudo bem? Sim. Manuel lá atrás? Aí, nós vimos que, professora, mas nem sempre é uma bactéria que vai invadir meu corpo. Pode ser uma toxina, pode ser um veneno, né? Pode ser outras substâncias químicas, não só bichinhos, não só micro-organismos. Porque o PAMP é um padrão, é uma estrutura que está relacionada a quem? Aos bichinhos, aos micro-organismos que vocês estão aprendendo com o Giane lá, né? Então a gente viu alguns exemplos de estruturas ali anatômicas que os bichinhos podem ter. Pode ser, por exemplo, proteínas, a pirina e a flagilina. Só as bactérias não têm pirina, porque formar os pelinhos delas para elas se locomoverem. Só as bactérias vão ter flagilina, que vão formar o flagelo. Célula humana tem flagelo? Não,
porque a gente não precisa de si. A gente tem perna, né? As pernas da bactéria são algumas, tem flagelos para se locomover. Então, se as minhas células de defesa, que a gente chama de sentinela, estão passando pelo corpo e encontram um flagelinho desse, opa, é um pump. Então, uma proteína que produz flagelo é um exemplo de pump. Entendem? Um outro clássico é os lipopolissacarídeos, que as gram-negativas têm. Então, quando a gente tem uma bactéria gram-negativa no corpo, vocês já aprenderam com o Gianni, né? Aprenderam? Né, Maria? Existem as gram-negativas, as gram-positivas, não vou entrar em detalhe. Mas o LPS, que é uma sigla para lipopolissacarídeos, são só as gram-negativas que tem. Então, é um exemplo de pump. Quando tem uma gram-negativa no meu corpo, como é que o meu corpo sabe que é uma bactéria gram-negativa? Porque ele reconhece a LPS, que é o pump das gram-negativas. É um pump bem comum, né? No caso dos vírus, os vírus, eles têm DNA fita simples. Então, o corpo reconhece, opa, peraí. Isso aqui tem essa estrutura aqui, esse bichinho aqui tem um DNA fita simples. Opa, não é humano, não é nosso, é de fora. Então, vamos eliminá-lo. Então, um DNA de fita simples é um exemplo de padrão molecular que está associado a um bichinho, a um patógeno, a um micro-organismo, certo? Mas não é só micro-organismo que invade o nosso corpo. Se eu entro em contato ali com uma serpente venenosa, com o pessoal da farmácia, da biomedicina, vão atuar na área forense, né? E a gente tem a parte de toxicologia. E uma área da toxicologia é a toxicologia clínica. Então, entrou em contato ali com veneno, com outras substâncias tóxicas, né? Eu tenho o quê? Eu tenho como identificá-las também. Como é que o meu corpo sabe que ele é tóxico? Por quê? Eu tenho os DAMPs, que são padrões moleculares associados a danos. E os danos podem ser produzidos por toxinas, não por bichinhos, entendem? Até pelo câncer. O câncer pode causar uma lesão ali na minha célula, o meu corpo vai lá tentar eliminar o câncer antes de ele crescer. Né? O câncer gera um padrão, um dano ali. Né? O pessoal da nutrição aqui já ouviu falar em espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo. Quem é da nutrição mesmo? Então, o pessoal da nutrição ouviu muito falar assim em radicais livres. Radicais livres é um exemplo de substância química, que não é micro-organismo, que causa um dano celular. Então, o meu corpo vai lá e tenta eliminar aquela célula que está defeituosa. Então, o corpo elimina as células defeituosas também, tá? Então, o que é o dump? Entenderam o pump? Então, a gente vai ver na prova de certeza absoluta. Não vou nem mentir pra vocês, ó. O passarinho me contou aqui, ó. Mas estava na prova. Explique o que é um dump e um pump. Então, vocês têm que entender. Então, quem não entendeu, me perguntem. Né, Carlos? Tá muito calor, Carlos? Oi. Tá muito calor? Amanhã. Tá parado agora, aqui, tá? Então, todo mundo entendeu o que é pump? Tá. Sim, posso estar na prova de certeza? Vamos brincar. Gabaritar? Fábio? Boa noite, Omar. Ok? Aí, o dump é assim. Quando eu tenho algum trauma, quando a minha célula está intacta, ela está bonitinha, né? Quando ela é lesionada, ela imagina assim um ovo. O ovo está intacto, né? Está tudo bonitinho, guardadinho do ovo. Quando quebra o ovo, não vaza ali a gêmea clara. É a mesma história a célula. Quando a célula está intacta, tá ok. Quando ela é danificada, ela começa a perder substâncias, proteínas no meio externo, extracelular. Como se fosse um ovo quebrado. O que o corpo faz? Vai lá e reconhece essas substâncias. Olha que inteligente. Inclusive, não só as nossas, né, substâncias. Ele fala assim, peraí, as células de defesa, né? Isso aqui não era para estar aqui, não. Isso aqui era para estar dentro de uma célula. Se está aqui fora, tem alguma célula que está danificada. Então, ele vai lá limpar a região, fagocitar ou tirar, a gente vai entender depois, né? Mas vai limpar a região. E o que ele reconhece? Ele reconhece padrões moleculares associados a dano celular. Então, quando tem algum padrão que só está ali na corrente sanguínea, né? Quando eu tenho, ou no tecido, fora da célula, quando eu tenho dano, por exemplo, o mais clássico é o DNA fora do lugar, fora do núcleo.
Se eu chego lá e encontro um DNA solto, opa, essa célula aqui já aconteceu alguma coisa com ela, ela não está mais boa. Então, eu vou ter que limpar essa região, inclusive eliminar a célula, tá? É assim que ocorre, por exemplo, todo dia, gente, a gente pode ser que vocês estejam aqui agora e todo dia nasce uma célula cancerígena. Não, estou exagerando, tá? Vou assustar vocês agora. Mas, por exemplo, assim, ó, nós temos um ciclo celular, né? A célula nasce, cresce, passa por um check-up, cresce e morre. Caso, nesse check-up ali, o sistema imune perceba que ela tem alguma alteração, o próprio sistema imune vai lá e mata ela. As pessoas que desenvolvem câncer, que não se sabe a explicação de porquê, é porque esse check-up aí, a célula cancerígena não consegue burlar. Então ela nasce, está errada, burla o check-up, cresce e inclusive ela é imortal. Esse é o problema da célula tumoral. A gente vai aprender isso também, ela é imortal. Enquanto as outras células normais nascem, passam pelo check-up, crescem e morrem, a tumoral, ela nasce, burla o check-up, cresce e nunca mais morre. Ela só vai se procriando. Entenderam? Então, pode ver que a gente às vezes acha um tumor na pessoa, a pessoa tem casos, a pessoa tem um fio de tumor dentro do estômago já, né, tem massa tumoral muito elevada. Por quê? A gente vai acumulando aquela célula, então não morre mais. Então, para ela, as filhas, as bisnetas, enquanto as células normais, a gente tem só aqui a filhinha. A mãe, a avó e a bisavó já morreram. Né? As células nascem, crescem e morrem. A tumoral nasce, cresce e permanece. Tá quente, né, gente? Bastante. Eu vou ver se eu consigo pedir um ar, um controle de ar aqui. Mas tá legal, né? Só esse ligou. Ligou? Ligou atrás, gente? Ligou. Glória, então agora vai melhorar. Precisamos de calor, começa a baixar a pressão arterial. Vai pra meu lado. Aí, Mas tá com o blusão de lã? até com calor já. Será que na federal é assim? Com certeza. Lá não tem nem ar. Eu estudei lá. Na minha época não tinha nem ar, tinha ventilador. Quase morri dentro da sala. Eu sou o técnico. Arriscando dentro da nossa cabeça ainda, de morrer e tudo nada. Tu não viu a barata no cu? Ai, não, tu não viu? Uma barata nem estava na comida nossa lá. Eu adquiri até capiló, inclusive. Então eu comi esses lugares mensalmente. Então o que acontece? Ligou atrás, gente. Ligou lá pra Deus. Aí uma outra sigla que nós aprendemos foi os receptores. Então preste atenção aqui, ó. Nós tínhamos, né, os receptores, as moléculas, as estruturas que ficam na parede do bichinho ali, né? Que são os pumps. Já vou chegar, antes de chegar nos pumps, nós vemos então os pumps e os dumps, certo, Glauco? Né? Depois dos pumps e dos dumps, quem que é a estrutura que se liga? Imaginem que a gente tem duas fechaduras, né? Uma lá na bactéria, no vírus, no fungo, e uma tem que ter na nossa célula, concordam? Porque não tem mão para pegar o bicho. Então tem que se ligar de alguma forma. Então tem uma outra fechadura ali no nas nossas células de defesa. A gente não conheceu ainda, vamos conhecer hoje. Entende, Ana? E daí, esse lugarzinho que encaixa lá no dump ou no pump, chama-se receptor. Então, a gente tem receptores. Então, os receptores estão onde? Kimberly, onde é que ficam os receptores? Lembra que a gente falou semana passada? Na parede das nossas células de defesa. Na parede dos glóbulos brancos. Quem que defende nós? Os glóbulos brancos. Então, esses receptores, eles estão na parede dos glóbulos brancos, para os glóbulos brancos reconhecerem os dump e os pump. Certo, Maria? Atrás de Vitória, Maria, né? Amanda? Então, Amanda. Certo, Amanda? Então, o receptor da nossa célula dos glóbulos brancos reconhece o pump ou dump. É assim que começa tudo. Já começa a ativar, é assim que é ativado o sistema imune, tá, gente? Porque quando ele não tem. Porque os glóbulos brancos, eles estão
eles são sentinela. Eles ficam passeando o tempo todo pelo teu sangue. De sentinela, igual um guardinha. Quando ele encontra algo que ele encaixa, um pump ou um dump, daí ativa toda a cascata imunológica que a gente vai aprender a partir de agora. Entenderam? Mas quem que encaixa no dump e no pump são os glóbulos brancos, que vocês conhecem como glóbulos brancos. Nós vamos aprender hoje, tem nomes para eles. Existem vários tipos, tá? Estão entendendo até aqui, gente? Mariana? Não fala de nome, né, Mariana? Se quiser, que pergunta. Emily aqui, entendeu? Aí, Bianca, a família mais famosa de receptores que estão nos nossos glóbulos brancos são os receptores semelhantes a TOL, ou TLR, que é uma sigla, ou Toll-like receptor, em inglês. Que significa o quê? São receptores que descobriram na parede lá dos glóbulos brancos, e daí quem descobriu resolveu dar o nome de TOL. E aí que a gente tem que aceitar. Então, como nós que descobrimos, entenderam? E eu contei pra vocês a história semana passada. Mas nada mais é do receptor que recebe quem? O pump e o dump. Vocês estão entendendo? Uma coisa é a nossa célula de defesa, ali, vamos pensar aqui o glóbulo branco. Ele estava passeando, de repente ele encontra uma bactéria. A bactéria tem o que aqui na parede dela? Um pump. Certo? O pump vai ser reconhecido por quem? Pelo receptor. O mais famoso são os receptores semelhantes ao TOL. Então, receptor porque recebe alguma coisa, vai se ligar. Semelhante porque ele parece algo que já existe na natureza. E TOL, porque é um termo alemão, que significa engraçado, que tem a ver com uma moça, que a pessoa uma mulher já descobriu na moça uma estrutura parecida com essa estrutura que tem na nossa célula. E daí, muito criativa, a pessoa que encontrou o Toll-like receptor, né, que encontrou esse receptor nas células humanas, pensou, vou dar o mesmo nome. Falta de criatividade, né? Então, é um receptor que está onde? Nos nossos glóbulos brancos. Existem vários receptores, mas o mais famoso são 11, se não me engano. 9, são 9, mas são 11. São os receptores semelhantes a TOL. Então, se eu colocar uma prova lá, para associar coluna A com coluna B. Aí eu coloco lá o nome de uma bactéria, o nome de um vírus. Não, uma bactéria e uma substância química. E uma célula humana. Quer perguntar, Mariana? Eu só ia perguntar. Tem o dump e o pump. Isso. Os dois seriam o mesmo centro de reconhecimento? Os dois são reconhecidos pelo mesmo lugar. O mesmo receptor ali? Não, tem receptores diferentes. O mesmo glóbulo branco O pode mesmo. reconhecer tanto Isso o dump mesmo. quanto o pump? Ó, a pergunta da Maria. Então, os glóbulos brancos conseguem reconhecer tanto dumps quanto pumps? Dumps com D, pumps com P? Sim. Olha que eficiente. Eles são as nossas células de defesa, Maria. Então, eles reconhecem os dois. Como que eles reconhecem? Eles não têm olhos, né, Nicole? Através de receptor, certo? E entenderam bem essa parte, gente? Que agora eu vou mudar um pouco de assunto. Diga aqui, meu. Aquele desenho ali, a bolinha de cima é a bactéria, Isso. daí ela tem o pump, e ali embaixo é o quê? O glóbulo branco? Aqui seria o nosso glóbulo branco, aham. Glóbulo. Célula de defesa, né? Os glóbulos brancos, né? Eles se conhecem popularmente como glóbulos brancos. Mas o termo correto é leucócitos. A gente vai começar a falar deles agora. É só para nivelar todo mundo. Tá? Popularmente são conhecidos como glóbulos brancos, mas o termo técnico correto é leucócitos. Certo, Amanda? Certo, Fernanda? Diga, Val. Na adaptativa ele desenvolve outros TLR. Daí no adaptativo entra outras células. Entende? Glauco, a pergunta do Glauco é bem pertinente. Esses TLRs, que são receptores, estão nas células do sistema imune inato. Quando a gente começar a falar da outra etapa, lembra que a gente falou no comecinho da aula aqui, ó? Que quando a nossa defesa externa, as barreiras do meu corpo físicas, pele, mucosas não funcionam, quando a bactéria lá entra no meu corpo, eu ativo o sistema imune interno, que é dividido em inato
e adquirida. A imunidade inata e a imunidade adquirida. Agora, Glauco, a gente está falando só daqui. Quando chegar aqui, a gente vai ver como que a célula reconhece, não é mais por receptor, é um outro sistema. A gente vai chegar lá daí, tá? Então, por isso, gente, que a gente precisa entender bem a base agora, tá, Isabela? Porque quando chegar mais pra frente, se você não entendeu a base, você não entende mais nada. Você se perde no assunto, entende? Então, não fiquem com dúvida, perguntem agora, tá? Não tenham vergonha de perguntar. Certo lá, Sabrina? Muito bem. Aí agora, nós vamos começar a conhecer os glóbulos brancos, que são os que nos defendem. Certo? A gente vai conhecer... Molhou, Soraya? Essas garrafas são muito perigosas. Vamos deixar aqui, ó. Bem longe. Quer uma folha emprestada quando seca essa? Mas nem mexe para ela secar. Empresta uma folha pra ela, Tainara. Dá uma raiva, né? Não sei se comigo. Certo, Omar? Entendeu? Tudo bem. Kaique aqui. Tudo bem. Aí agora... Ah, do exemplo, se eu perguntasse assim lá, o pano está relacionado a letra A, micro-organismo, letra B, toxina, letra C, células de defesa. Quem está relacionado, o pano está relacionado a quem? Não, mas quem que tem o pump? É o micro-organismo. E o dump é o quê? O que eu perguntava, o que é um dump para vocês? Uma resposta tecidular, uma lesão tecidual. Então, isso mesmo, Carlos. São padrões moleculares associados a danos. E se eu perguntasse, um exemplo, uma lesão que o DNA da célula saiu de dentro, foi primeiro extracelular. Opa, uma queimadura, um extravasamento, Larissa, exatamente. Então, você tem que pensar, inclusive eu dou uma dica para vocês, tá? Na prova, falem o que vocês sabem. É uma dica que eu dou pro pessoal. Porque às vezes vocês vão tentar escrever mais, Maria, vão tentar escrever mais, e daí vocês se enrolam ali, e daí eu achando que vocês estavam indo bem, que vocês sabiam, quando vocês escrevem a última palavra, que vocês não sabiam nada. Meu Deus, que salada que eles fizeram aqui. Então, eu aprendi com a minha orientadora do doutorado. Ela falava assim, ó, gente, escreve o que você sabe, não tem que enrolar. Eu sei que, ó, o que o Carlos falou, dump que é dump. É o padrão, é a sigla, padrão molecular associado ao dano. Cite um exemplo. Com certeza você vai saber o que vai ter na prova. Cite um exemplo. Ah, agora sim. A prova grande. É bom que ó, uma dica que eu dou também, tá, Tainara? Agora, quando vocês virem pra aula. Quem vem pra aula, sempre recebe uma dicasinha que vai ganhar na prova. Quem não vem, não contem. Deixa eu se ferrar. Que horror. Então, assim, ó, se eu perguntar o que é um dump, um pump, vocês vão saber. É um padrão molecular, ou tudo é padrão molecular. Só que um é associado a patógeno, o outro a dano. E se tinha um exemplo do pump? Uma estrutura lá que está numa bactéria, um LPS, né? Eu não quero que vocês decorem, gente, eu quero que vocês entendam, tá? Certo, meninas? Quero que vocês entendam a matéria, não que vocês decorem. Porque decorar não vai dar tempo de chegar na UNJ esquecendo tudo. Então, tentem entender se faz sentido para vocês. Faz sentido uma célula do teu corpo não ter olho e precisar de estruturas para se reconhecer? Faz sentido, né? Então, os receptores que estão nas nossas células são os toll-like receptor, ou receptores semelhantes a toll. Existem vários exemplos. Eu trouxe o mais conhecido. Certo, João? É João também aqui na Bíblia, né? Não é? É? Mateus? Certo, Mateus? E daí, o que os receptores dos nossos glóbulos brancos reconhecem? Pump dano. Todo mundo tá bem bom nisso, gente? Sim, pai. Todo mundo tá craque, posso perguntar na prova? Olha, faz agora pegando a prova. Vai aumentar a mensalidade, hein, Isadora? Não dá, né, Tainara? Olha só. Quero mais fácil?
Depende de direção lá, né? Aí agora, não escrevam ainda. Mas, essas aqui são as principais células. Quando a bactéria ou quando o teu sistema imune é ativado, primeiro a gente ativa, posso perguntar na prova. Tem dois tipos de imunidade interna. A inata e a adquirida. Mas quem que são os sentinelas, os soldadinhos que estão atuando na imunidade inata? Esses três aqui, ó. Neutrófilos, macrófagos e células natural killer, ou matadoras. A gente já vai falar delas depois, tá? Não quero que vocês pensem nelas agora, porque eu vou primeiro explicar como que elas surgem. Foi uma dúvida da tua, né, Glauco? De onde que elas vêm? Porque a gente vai aprender durante o semestre que existe a hematopoiese. O que é hematopoiese, Victoria? É a capacidade do nosso organismo de constantemente produzir sangue. Então, se vocês forem parar para pensar, a gente produz sangue a vida toda, né? Naturalmente. Imagina as meninas que menstruam. Se você ficar ali, fica 30 anos da sua vida menstruando, ia morrer, né? Todo mês menstruando, não ia ter sangue. Então, de onde que vem o sangue? A nossa medula óssea produz sangue novo. Tá vendo disso? Então, o sangue, podem perguntar para vocês em algum concurso, né? Qual que é a origem do sangue? Quem que produz sangue no meu corpo? A medula óssea, que é diferente da medula espinhal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A medula óssea, ela está dentro dos ossos longos. A gente também tem um pouco, tem também aqui nas nossas costelas, temos na bacia, produção de medula óssea, temos no fêmur, né? Temos um muito bom aqui, ó, o externo, sabiam disso? Há uns anos atrás, todo mundo sabia que medula óssea era produzida na bacia e no fêmur, né? Sabe o que é bacia e o fêmur, gente? O osso da coxa e aqui do quadril. E agora, os estudos novos, também, demonstra que o externo, o que é o externo? Você sabe que a gente tem um osso aqui no peito, ó. Né? Você aprendeu isso na anatomia? Que é o externo com S, diferente do externo, que é de fora, externossal, que é com X. Então tem as duas palavras no português, externo com S, que é o nosso osso, né? Quando fazer uma cirurgia de peito aberto, tem que fazer serrar, é uma serra, não tá no peito da pessoa, tem que ter um osso, né? Pra que esse osso tá aqui? Pra proteger, tá no mediastino, digamos assim, né? Tá pra proteger o nosso coração aqui, que fica embaixo. Porque o coração, né, Vitória, ele fica no meio do corpo, não na esquerda, que a gente fala, né? Ele tem uma leve, lembra disso na anatomia? Pra quem não lembra, gente, o coração ele fica protegido aqui nessa região do externo. Porque o coração nosso ele está centralizado no corpo. É lento falar que o coração está do lado esquerdo. Por quê? Tanto é que a reanimação cardíaca é feita no meio. Então você vai fazer o coração reanimar, ele vai fazer do lado esquerdo. O que acontece? O coração é tipo uma pirâmide invertida. Então a gente tem uma pirâmide, ele é assim, né? A pirâmide do coração é o contrário. E o ápice, que é a pontinha do coração, fica levemente para o lado esquerdo. Então nosso coração está no meio, tá? Só para avisar vocês. Aí tem gente que fala, meu coração é do lado direito. Talvez o ápice dele é virado do lado direito. Mas todo mundo tem, faz sentido, né? O que é da enfermagem? Nós vamos fazer reanimação cardíaca no meio do peito, né? Concorda? No externo, né? Carlos. Boa noite. Aí o que acontece? Então a gente vai entender agora de onde que nascem essas células, tá? Ok? Que é da medula óssea. Então eu coloquei aqui a imagem. Para entender, que é isso, gente? Até o computador quer trabalhar, né? Então tá show. Elas são envenenáveis. Ó, eu vou falar esse slide aqui e eu libero vocês pro intervalo, tá bom? Então se animem, coragem, que agora é matéria nova. Ah, não, mas vai ficar você. Qual o slide? A verdade. Calma, você de cabeça, você não fez. Tem aqui.
Não, eu mostro o dedo hoje, vai cair meu dor no dedo. Agora, caiu na cadeira minha filha da quintal, quem está prestando atenção para a Paula? Olha, todo mundo gostaria de ver. Então, preste atenção. Ó, vamos relembrar o que vai começar agora. Agora, a gente vai começar a entender toda Aí, meninas, ó, eu vou explicar para vocês agora de onde vem os soldadinhos, né? Aqui, os soldadinhos. Por quê? A partir disso, que eu explicar o que cada soldadinho faz, na semana que vem, querem perguntar, Fernanda? Na semana que vem, nós vamos entender o que acontece quando se ligam. A gente aprendeu agora como que faz para se reconhecer. Depois que eu reconheci lá, a minha célula de defesa reconheceu lá o pump ou o dump do dano ou do patógeno. Vai desencadear todo o processo inflamatório, imune. Vai entender semana que vem. Mas para isso, temos que entender, Camila, então hoje. Preste atenção. Essa palavrinha aqui, ó, hematopoiese. Nasce com ela muito na vida de vocês, tá? O pessoal da farmácia, quem quer farmácia, levanta a mão. Nossa, bastante farmácia, né, gente? Carlos, não é, né? Quem quer biomedicina a gente tem aqui? Quer abrir só? Tá, mas o pessoal da farmácia e da biomedicina vão conhecer isso aqui detalhadamente, porque a gente tem uma matéria chamada hematologia. Aquele, mas eu não vou fazer farmácia na nutrição, nem quero ver isso aqui, ó. Vocês não vão avaliar o hemograma do paciente de vocês? Quem é nutrição? Né? E o resto é fisioterapia, né? Enfermagem, cadê? Não esqueça não, Carlos, paga a confusão. Não esqueça não. Então a enfermagem no mínimo tem que saber ler o hemograma. Porque muito posto de saúde, quem atende o paciente é o enfermeiro. O médico nem tem. Para começar a conversa. Então, vocês, por favor, comecem a aprender agora. Depois vai só piorar. Então a gente tem aqui, gente, lá na nossa medula, tem uma célula, olha que capacidade, gente. Na nossa medula óssea tem uma célula chamada célula-tronco. Mas não tem nada a ver com aquela polêmica lá da célula do bebê, do cordão umbilical, de fazer clone. Não é aquela célula lá, é uma outra célula-tronco. É uma sem polêmica. Essa célula-tronco aqui, gente, olha que loucura. Presta atenção. Meninas, o que acontece? Essa célula-tronco, ela é responsável, uma célula só, que loucura, um tipo de célula só, consegue produzir todas as células sanguíneas, todos os leucócitos. Ai, professora, mas é muito? É aqui, ó, um resumão. Uma célula só consegue produzir tudo isso aqui de célula, a partir de uma só. Loucura, né? Por isso que ela chama de célula-tronco, ela produz o que você precisar. A célula-tronco, ela vai se dividir em duas, tá? Não olhe para essa imagem aqui agora. Mas ela vai se dividir. Primeiro ela vai se reproduzir, se autoproduzir, ela produz uma para ela mesma, dela mesma, para futuramente se precisar. Mas aí ela vai ter duas filhas, tá? Vou dizer aqui que não tá bom essa imagem. Ó, então tem uma célula-tronco, certo? Antes de chegar nessa imagem aqui, lá na medula óssea, a célula-tronco se divide em duas filhas, tá? Uma filha não tem filho, ela vai ficar guardadinha para depois gerar outras células-tronco. A outra filha vai ter dois filhos, que são a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, entenderam? Então, as células-tronco se dividem, Bianca, em duas, tá, William? Uma não vamos usar, vamos guardar para o futuro, para outra em outro momento, né? A filhinha que vai ter filho, vai ter dois filhos. Uma célula que vai dar origem a tudo isso aqui, e uma outra célula que vai dar origem a essas filhinhas aqui, as netinhas. Acho que no intervalo vocês não vão conseguir absorver isso agora. Estou vendo. Vou só gastar minha saliva aqui com vocês. Então, que oração, Dainara? Vamos no intervalo até 8h20. 8h30, então. 8h30, então, fechar a porta.